um bate-papo envolvendo o Tribunal do Júri, principalmente as questões atuais do Tribunal do Júri. Mesmo porque grande parte dos alunos sequer iniciaram os estudos sobre a matéria envolvendo o Tribunal do Júri. Mas só rapidamente, e aí uma questão histórica, né? O júri existiu desde tempos remotos, né? Desde tempo antes de Cristo, né? Mais de 400 anos antes de Cristo, na Grécia e Roma, mas a sua origem mais aceita doutrinariamente é de origem inglesa, né? Ele nasceu na Inglaterra em 1215 e composto por 12 jurados, que júri vem de juramento, né? Invocar Deus como testemunha, e essa crença na Inglaterra, que inspirou a criação, que isso remeteria à questão dos 12 apóstolos de Cristo, né? Que reunidos à luz do Espírito Santo desceria sobre eles, iluminando as suas consciências, portanto a verdade iria aparecer. Então essa é a inspiração, e nossa inspiração para o júri, então na Inglaterra, formado por 12 jurados, né? No Brasil ele foi criado em junho de 1822, inicialmente para julgar os crimes cometidos via imprensa, né? Pense aí a parte histórica, há uma grande divergência qual teria sido o primeiro júri. Uns dizem que foi um funcionário do Correio do Rio de Janeiro, da imprensa do Rio de Janeiro, que teria sido julgado, né, inicialmente por 24 jurados. Depois o Código Imperial de 1832 passou para 12 jurados, também para julgar os crimes de imprensa, assim conhecidos, né? E nessas idas e vindas, né, ele foi previsto na Constituição de 1824, e a partir daí as demais constituições também fizeram a previsão do Tribunal do Júri, exceto a emenda constitucional de 69, que suprimiu o Tribunal do Júri, mas na época ditatorial fora suprimida a sua soberania, né, a soberania dos vereditos. Mas aí, finalmente, com a Constituição de 1988, passou-se a estabelecer, praticamente definindo o mesmo texto da Constituição de 1946, definindo que o Tribunal do Júri é uma garantia constitucional, ou seja, é uma cláusula pétrea que está inserido na Constituição Federal, impossível de ser mutável através de emenda constitucional, conforme previsão do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição Federal, né? Atribuindo ao Tribunal do Júri algumas garantias, dentre elas a soberania dos vereditos. Nós vamos falar daqui a pouco o que o Supremo já vem decidindo sobre o alcance dessa soberania dos vereditos, sigilo nas votações, plenitude de defesa, e também para julgar os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, e os crimes conexos. Então essa é a previsão constitucional, está no artigo 5º, então é uma garantia de todos nós cidadãos de ser julgado pelo Tribunal do Júri em relação aos crimes dolosos contra a vida, né, que são homicídio, participação em suicídio, infanticídio e o aborto, né, e os conexos também, né, por exemplo, um tráfico de droga conexo, um estupro conexo com o crime de homicídio será julgado também pelo Tribunal do Júri, pelas regras de conexão estampadas lá no artigo 76 do Código de Processo Penal. Tá? E essa competência também do Tribunal do Júri, ela tem índole infraconstitucional, porque está previsto também no artigo 74 do Código de Processo Penal.
tá certo? Então, só esse panorama histórico aí para a gente falar um pouquinho do Tribunal do Júri, da origem, né? O nosso sistema aqui é da incomunicabilidade, né? Sigilo nas votações, diferente de alguns países, né, que exigem, por exemplo, a unanimidade. Nos Estados Unidos, por exemplo, só já falando um pouquinho de direito comparado, nos Estados Unidos, por exemplo, tem estados que exigem o mínimo de 6 jurados ou até 12 jurados, né? O Arizona são 8 jurados, exigindo sempre a unanimidade, com exceção de alguns estados que exigem a maioria qualificada de 2/3 para uma condenação. Nós aqui não, nós temos a incomunicabilidade como segurança constitucional envolvendo o Tribunal do Júri, ou seja, os jurados são incomunicáveis, sigilo nas votações, um não pode saber como que o outro está votando, tá certo? É isso que garante a imparcialidade de certa forma, tá? E aí nós temos também outros sistemas, né? Nós temos o sistema espanhol, e aí eu vou debruçar um pouco mais sobre o sistema espanhol quando eu estiver falando em mudanças, porque no sistema espanhol nós temos lá também onde os jurados não decidem por íntima convicção. Nós vamos falar daqui a pouco. Lá é necessário que eles respondam um questionário, tá? Mas são cidadãos escolhidos também dentre o povo, né? E aqui nós falamos, quando eu falo em Tribunal do Júri, eu estou dizendo, né, que é o povo julgando o povo, visto pelo povo. Daí a necessidade da publicidade, um dos princípios normativos, né, em absoluto a ser aplicado no Tribunal do Júri. É uma forma de dar efetividade, de dar segurança aos trabalhos desenvolvidos pelo Tribunal do Júri, tá? E nós temos também alguns países aí na Europa que tem o sistema escandinavo, ou seja, é um júri misto, né? Por exemplo, na França, na Alemanha, em Portugal, nós temos a composição mista, em média 3 juízes togados e 9 juízes leigos, ou seja, juízes de fato e não de direito, tá certo? Então, só fazendo uma passagem aí pelo direito comparado. Bom, mas em 2008, nós tivemos uma mudança acentuada em relação ao Tribunal do Júri. Essa reforma de 2008, ela veio principalmente mexer em algumas questões, ao meu ver, e aí eu vou ser bem técnico aqui, depois eu vou colocar alguns no sentido de ser, desculpe, não vou ser técnico, eu vou ser imparcial a princípio na argumentação, se eu conseguir fazer isso, né, depois de 24 anos aí debruçado sobre as questões inerentes ao Tribunal do Júri, né, mas vou tentar ser imparcial, depois, na minha parcialidade, no meu entendimento, eu vou colocar algumas questões sobre essa colocação, tá certo? Mas em 2008 tivemos uma mudança, primeiro, uma mudança necessária em relação à lista dos jurados, porque o que nós tínhamos antes de 2008 era uma eletividade dos jurados, do corpo de jurados, ou seja, nós tínhamos ali jurados de carreira, né? Jurados que estavam ali há 20 anos. Quem eram esses jurados? Eram médicos, eram professores, funcionários públicos, eram dentistas, não tinha lá uma empregada doméstica, não tinha um gari, não tinha um comerciário, né? Então o júri era letivo. Imagina um médico julgando um crime de homicídio que ocorreu ali numa favela, ele exigindo um comportamento do autor do fato, nivelando ao seu grau de conhecimento, ao seu grau de cultura e exigindo um comportamento semelhante ao dele. Então essa eletividade prejudicava e muito o trabalho do Tribunal do Júri. Então isso foi, de certa forma, minimizado, né, quando se estipula uma lista de jurados que é feita anualmente, né, proporcional ao número de habitantes. Então esta lista de jurados ela é confeccionada em relação a cada comarca proporcionalmente ao número de habitantes
da cidade. E isso, de certa forma, combateu ao que nós chamamos de elitização do corpo de jurados. Outra questão também de mudança foi no que se refere aos quesitos. Houve um resumo, e aí eu vou comentar aí vários desdobramentos sobre isso. Mas só para vocês, né, nesse entendimento preliminar, o primeiro quesito a ser perguntado para um dos jurados, né, isso foi uma mudança em 2008, é o seguinte: ora, a materialidade do crime, o jurado sempre vai responder sim ou não, em cédulas, votando sim ou não. Segundo quesito, o réu foi o autor do crime. Aí os quesitos, então, da materialidade e autoria, que são feitos de forma separada, tá? E depois nós temos o quesito genérico. O réu deve ser absolvido. Esse é o terceiro quesito, genérico. O réu deve ser absolvido. Aqui a coisa já começa a tomar outro rumo. Porque há uma crítica muito grande, principalmente de professores, de juristas, principalmente de juízes, de ministros, dessa questão. Principalmente um dos mais latentes, né, críticos a essa questão do quesito genérico, onde o júri decide por íntima convicção, ou seja, ele não fundamenta a sua decisão. Então, o quesito ele é afirmativo. O réu deve ser absolvido? O jurado vai dizer que sim ou que não. Se ele disser que sim, acabou o julgamento. Se ele disser que não, passa-se a votar as demais teses da defesa e, na sequência, votará as teses da acusação. Tá? Então, esse quesito genérico, por exemplo, Aurí Lopes Júnior, professor lá no Rio Grande do Sul, Lênio Streck também, que sustentam esse absurdo, dizendo que país algum do mundo se concebe essa decisão imotivada do corpo de jurados. O júri não precisa motivar. Então, esses doutrinadores criticam esta mudança do quesito genérico nesse sentido, argumentando que vamos fazer igual na Espanha. Vamos mudar e colocar para o jurado responder um questionário, pelo menos. Mas já tinha esse questionário antes da reforma de 2008 e era um grande complicador. Por quê? A legítima defesa, para que fosse considerada antes de 2008, o jurado deveria responder quase que 10 perguntas. A agressão é atual, é eminente, usou um meio proporcional, repeliu uma agressão injusta. Então, grande parte dos jurados não entendia essa complexidade dos quesitos, portanto, julgava mal. Então, o objetivo da reforma era simplificar. Mas essa simplificação, na visão desses doutrinadores, desses juristas, o legislador andou mal em deixar para que o jurado possa julgar de acordo com a sua íntima convicção. Porque isso levaria a grandes questões. O jurado pode absolver o réu por clemência, por piedade, por compaixão? Sim. Mas se a defesa não alegou isso, ou não seria possível que isso fosse alegado? Seria possível, sim, porque vige o princípio que eu já... aliás, princípio não, a garantia constitucional que no tribunal do júri ocorre a plenitude de defesa. Isso é muito mais que ampla defesa. O advogado do réu, o réu pode alegar em plenário, por exemplo, até teses antagônicas. Isso não ficaria bem para a defesa, às vezes não daria uma credibilidade, mas isso é plenitude de defesa. É muito além da ampla defesa. Ele pode pedir clemência para os jurados, pedir que o jurado perdoe o comportamento do réu. Tudo isso pode ser dito. Por quê? O júri não precisa fundamentar a sua fundamentação. Ele decide pela sua íntima convicção. É nesse sentido que sofre muitas críticas
E pede-se mudança. Ah, mas poderíamos assim aduzir. Mas é cláusula pétrea, está lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição, não pode ser modificado esta garantia. Não, mas a lei pode estabelecer as mudanças necessárias, como foi feito no Código de Processo Penal. Foi respeitado a garantia da plenitude de defesa, soberania dos vereditos e a incomunicabilidade, que é o sigilo nas votações, respeitando julgar os crimes dolosos tentados ou consumados contra a vida e os conexos. Então, o Código de Processo Penal, em 2018, respeitou a Constituição Federal e fez a mudança. Então, para esses doutrinadores, é necessário que se caminhe um pouco mais, que faça mais mudanças para tirar essa possibilidade do jurado decidir por íntima convicção. Por exemplo, nos Estados Unidos tem que chegar a uma unanimidade. Debatem, discutem essas questões para se chegar à unanimidade. Outros países não exigem a unanimidade, mas exigem essa discussão, esta fundamentação. Na Espanha tem o referido questionário. Por isso esses doutrinadores, tanto Lênio Streck como Aurí Lopes Júnior, sustentam esse modelo espanhol como sendo um modelo viável, que exige imediatamente uma mudança para o tribunal do júri nesse contexto, nesse sentido. Ou seja, que não fique desta forma esse quesito genérico, porque isso pode gerar uma questão, e aí nós vamos entrar numa questão prática. O que aconteceu recentemente em Minas Gerais, na cidade de Nova Era, em Minas Gerais, onde o júri reconheceu absurdamente e assim, o cúmulo do machismo é impossível de se admitir e se ventilar. Isso seria vergonhoso, mas tecnicamente seria possível discutir, por exemplo, a legítima defesa da honra. Por que você poderia alegar a legítima defesa da honra? O sujeito matou a legítima defesa da honra. O júri pode acatar e não precisa fundamentar por que ele está absolvendo. É íntima convicção. Então eu posso sustentar a legítima defesa da honra? Sim. Eu posso pedir clemência aos jurados? Sim. Mas isso está contra a prova dos autos? Sim. Existe recurso para isso? Sim. Sim, entre aspas. Porque nós vamos chegar no posicionamento do Supremo Tribunal Federal que vocês vão assustar. É esse caso de Minas Gerais, que teve repercussão geral e vai ser analisado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Então, esse caso de Nova Era, rapidamente citando, aconteceu o seguinte: o sujeito tentou matar a mulher, tentativa de feminicídio, e alegou: olha, eu fui traído, eu resolvi, eu ia matar a minha mulher mesmo, porque eu fui traído. O júri absolveu. Ele alegou a honra dele, que foi aviltada, como se isso fosse possível. Desde 1991, o Supremo Tribunal Federal já repelia essa questão de legítima defesa da honra em crime de homicídio. O sujeito matou a mulher, ele legitima porque ele foi traído. O direito civil está aí para resolver essa questão. E não o sujeito sustentar uma excludente no absoluto machismo ao matar a mulher porque ela me traiu, como se isso, se ele fosse dono, se ela fosse a propriedade dele. Então voltamos em Minas Gerais. O júri absolveu. O Ministério Público recorreu. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais cassou o julgamento, porque a soberania dos vereditos impede que ele modifique. Ele tem que anular para que o segundo júri analise essa questão. Mas aí, quando o Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que o júri deveria ser anulado, o que aconteceu? Foi proposto pela defesa um recurso especial no STJ. Chegou lá no recurso no STJ a Defensoria Pública. E falando de Defensoria Pública de Minas Gerais, eu não sei quem é o defensor, mas nós temos a felicidade e alegria no Centro Universitário Moura Lacerda de ter um dos nossos alunos como defensor público do Estado de Minas Gerais. Carlos Tomazella, que foi nosso aluno no Centro Universitário Moura Lacerda, é defensor do Estado de Minas Gerais, defensor público. E a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, lá naquele recurso especial, que não foi admitido, ou seja, mantendo a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, anulando o julgamento, a Defensoria Pública entrou com um habeas corpus no STF,
que aconteceu no STF? Caiu na primeira turma. E a primeira turma entendeu e falou o seguinte, falou, não, prevalece a absolvição, porque a soberania dos vereditos que a Constituição assegurou, ela é absoluta. Então, se o tribunal do júri absolveu o réu, como nesse caso de Nova Era no estado de Minas Gerais, acabou, está absolvido em nome da soberania dos vereditos. E essa decisão foi proferida no Supremo Tribunal Federal, com base numa decisão do ministro Marco Aurélio, que já havia proferido em sede de recurso de habeas corpus uma decisão semelhante. Aí a primeira turma, por maioria de votos, com o voto do ministro Dias Toffoli, ministro Marco Aurélio e a ministra Rosa Weber, entendeu que deveria prevalecer e prevaleceu a soberania dos vereditos. Então, daquela decisão do tribunal do júri que absolveu o sujeito lá por tentativa de feminicídio, não caberia recurso, porque o júri é soberano. Olha, essa questão recente no Supremo Tribunal Federal. E agora já existe uma repercussão geral sobre o tema, onde o Supremo Tribunal Federal vai verificar se essa soberania do tribunal do júri, ela é absoluta ou ela é relativa. Por quê? Há um entendimento contrário que para quem defende, Auri Lopes Júnior, Lênio Streck também defende, não, o Supremo Tribunal Federal decidiu de forma absurda. Essa soberania não pode ser absoluta, ela tem que ser relativa, mesmo porque o Código de Processo Penal está vigente. O artigo 593, inciso 3º, letra D do Código de Processo Penal, diz que cabe recurso da decisão contrária à prova dos autos. Nesse caso de Minas Gerais, o sujeito confessou, eu tentei matar minha mulher, eu queria matar minha mulher porque ela me traiu, e o júri absolveu contra as provas existentes nos autos. E o Supremo Tribunal Federal vem e diz o seguinte, o júri é soberano, dessa decisão do júri não cabe recurso. Mas espera aí, então a soberania que está lá na Constituição, ela é absoluta. Então, nós poderíamos conviver com essa injustiça. É lógico que isso pode acontecer também da seguinte forma. Pode acontecer essas arbitrariedade de decisões que a sociedade não aceita. Por quê? A apelação com fundamento que a decisão do júri foi contra as provas dos autos, inciso 593, inciso 3º, letra D do Código de Processo Penal, é só admitida uma única vez. Então, se o júri absolveu, se o Tribunal de Justiça tivesse mandado ele a novo júri e ele fosse a novo júri, e o Tribunal de Justiça tivesse, aliás, o Tribunal do Júri tivesse absolvido de novo, não caberia mais recurso com essa fundamentação. Então, a letra D você pode usar somente uma vez. Então, essa injustiça, tanto do lado positivo ou negativo, ou seja, absolver um culpado ou condenar um inocente, poderia acontecer mesmo na sistemática que nós temos na atualidade. Mas essa decisão do Supremo Tribunal Federal, nesse caso, e teve repercussão geral reconhecida e vai ser analisada agora pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, é uma questão de alta indagação que traz reflexos absurdos em relação às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri. Tá certo? Então essa é uma questão, vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, falando em limitações nas mudanças ocorridas em 2008, existe a questão que você não pode fazer também, mudança em 2008, menção sobre a decisão de pronúncia ou acórdão que tenha anulado o primeiro julgamento. Isso é argumento de autoridade, nem de forma positiva nem de negativa, porque isso pode influenciar a decisão dos jurados. Ao meu ver, já colocando minha posição, e alio alguns doutrinadores nesse sentido, absolutamente inconstitucional essa vedação da reforma ocorrida em 2008 no Tribunal do Júri. Por quê? Se isto está acostado nos autos, é legítimo, em nome da plenitude de defesa, que a defesa possa ler essa questão
da decisão de pronúncia, o acordo confirmatório de decisão de pronúncia, ou o acordo que anulou o primeiro julgamento. Isso não poderia ser suprimido, o direito do réu utilizar esse argumento em juízo. Mas da forma que está na legislação, que foi alterada em 2018, isso é proibido o juiz. Se você argumentar, o juiz vai cassar a palavra com esse fundamento. Né? Outra questão é as algemas, súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Você não pode utilizar as algemas como argumento de autoridade. Imagine aí o advogado falando: senhores jurados, o juiz autorizou a retirada de algemas do réu. Portanto, vocês estão vendo que ele não é um sujeito perigoso. Ele não oferece nenhum mal para a sociedade. Isso é argumento de autoridade, que é benéfico. E nem o promotor pode utilizar o uso quando o réu está algemado como argumento em desfavor do réu, dizendo: olha, senhores jurados, o réu é perigoso, o juiz indeferiu a retirada das algemas, ele é um perigo para a sociedade. O promotor não pode utilizar sob pena de ser cassado a palavra. Então tem essa limitação ocorreu em 2008. Além disso, a questão do silêncio. Né? Não pode ser alegado: olha, o réu permaneceu em silêncio, então esse silêncio indica que ele é culpado. Não pode ser utilizado pelo assistente de acusação ou pelo Ministério Público. O silêncio é uma garantia constitucional. E até no interrogatório o juiz deve dizer: olha, você pode permanecer em silêncio, não responder todas as perguntas, ou só responder algumas perguntas, e o silêncio não poderá ser utilizado em prejuízo da sua defesa. Isso é garantia constitucional, tá? Então houve essa limitação também ocorrida com a reforma de 2008. Eu fiz algumas anotações aqui para não me perder, porque senão eu começaria a debandar para outro lado e ficaria o dia inteiro aqui falando sobre o Tribunal do Júri. Então eu tenho que me ajustar aqui uns temas para que a gente possa passar de forma rápida, e depois estarei à disposição para entrar no debate ou responder algumas questões que certamente despertará em vocês sobre a questão do Tribunal do Júri. Mas vamos mudar, vamos lá para aqueles doutrinadores que exigem essa fundamentação do jurado. O jurado não decide de acordo com a legislação atual de forma fundamentada. Ele pode decidir da forma que ele quiser, por íntima convicção. Íntima convicção. Então, para esses autores, isso é muito sério. É muito sério. Eles responderam de acordo com simplesmente pela íntima convicção, sem a necessidade de nenhuma fundamentação. Não estou dizendo que, então, que o júri é desnecessário, que o júri é uma instituição falida para aqueles que defendem dessa forma. Quem defende dessa forma, certamente, nunca atuou no júri, nunca fez um júri, nunca foi juiz do júri, nunca foi promotor do júri. Né? Tem o Rogério Chiet Cruz, lá do Superior Tribunal de Justiça, que está comandando o estudo do CNJ para fazer júri por videoconferência. Não sei se ele já atuou no Tribunal do Júri. Acredito que não, porque ele é um defensor fervoroso, o júri por videoconferência. Depois nós vamos chegar lá e falar sobre isso. Juntamente com ele, o doutor Fabrício, que atua lá no Distrito de Samambaia, no Distrito Federal, que também está na comissão que está formulando essa questão do CNJ, realização por vídeo, júri por videoconferência. E a princípio nós podemos alegar que isso já fere, tem duas inconstitucionalidades. A inconstitucionalidade formal do CNJ, essa não é a função do CNJ legislar, a função dele não é legislar, ofende diretamente o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, que legitima a competência da União para legislar sobre matéria de processo. Então o CNJ não tem competência. Se ele assim o fizer, estamos diante de uma inconstitucionalidade formal, que pode ser decidida pelo juiz, pelo tribunal, no controle difuso de constitucionalidade. E a inconstitucionalidade material, que fere várias garantias constitucionais do réu. Aí falando já o júri por videoconferência, mas vamos lá, tem mais coisa para falar, isso eu vou falar depois. Certo? Olha, é uma questão que aí eu vou tentar ser um pouco neutro, tentar das minhas posições em relação ao Tribunal do Júri. Mas quando nós verificamos o Tribunal do Júri, as sessões periódicas é composta por 25 jurados. Daquela lista, de acordo com o número de habitantes da cidade,
formam-se a lista dos jurados e que vai participar das sessões periódicas 25. Desses 25 tem que ter pelo menos 15 para começar a sessão. E desses 15 sobrarão 7 que formarão o conselho de sentença. Tá? E a defesa e a acusação pode recusar até 3 jurados de forma imotivada, ou seja, sem nenhuma motivação. Certo? Então isso é a nossa sistemática. Né? Então, esses doutrinadores que argumentam essa necessidade da fundamentação do voto do jurado, que ele deveria responder o questionário, que deve haver uma imediata mudança no tribunal do júri nesse aspecto, não é mudar ferindo soberania, a plenitude de defesa e sigilo de votação e o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, que isso é causa pétrea. Isso é causa pétrea. Isso não pode ser modificado via emenda constitucional. Tá? Mas pode ser, por lei ordinária, ser regulamentado o processamento pelo tribunal do júri. Isso pode. Então, o que eles sustentam? Pessoal, só o microfone aí, por favor. Vamos lá. Então, no que eles fundamentam a exigência dessa mudança? Preste atenção nesse detalhe. E aí a gente tem que repensar realmente sobre isso. Vamos imaginar uma decisão, porque hoje só se conhece a quantidade de votos porque se abre a votação na sala secreta por maioria, para não identificar com o jurado que decidiu dessa forma. Porque antes não era assim. Antes abriam-se todos os votos. Então, por exemplo, dava 7-0. Todos os jurados condenados por homicídio qualificado. Ou 7-0, todos absolveram. Então você viu, todos os votos eram abertos. Hoje não. Hoje abre por maioria. Deu maioria, 4 votos, acabou a votação. Encerra a votação por aí, em relação a cada quesito que é apresentado ao jurado para decidir. Tá? Agora, quando nós temos uma decisão 4-3, significa o quê? E é possível se chegar, né? Porque vai abrindo. 2 sim, 2 não, 3 sim, abre o outro, sim. Então, 6 votos abertos, 3 sim para condenar, 3 sim para absolver, 3 sim para condenar. Vai ter que abrir o último voto, que é o 7º voto. O 7º voto vem e fala que o júri não absolve o réu. Então, ficou 4-3 para condenar o réu, por exemplo, em homicídio qualificado. Nós vamos chegar à seguinte conta, preste atenção. Nós vamos chegar à seguinte decisão, que processualmente falando, 57,14% é o grau de confiabilidade na condenação. Nós chegamos a esse patamar dizendo: o sujeito está preso, cumprindo a pena por homicídio, porque o único jurado o condenou. Então, existe uma probabilidade de condenação de 57,14%, porque foi 4-3. Então, um jurado condenou por causa de um voto, 57,14%, se forma uma convicção que o sujeito é culpado. Isso nós não podemos pactuar, realmente é uma situação bastante difícil. Portanto, tem um projeto referenciado até mesmo pelo Auri Lopes Júnior, lá da PUC do Rio Grande do Sul, e ele faz um artigo, esse artigo disponibilizado no Conjur, ele faz uma homenagem ao desembargador Marco Aurélio de Oliveira, que é um dos percussores, tanto na reforma inicial quanto a reforma de 2008, a necessidade de se aumentar o número dos jurados para 8. Número par. E não 7. E há quem fala também colocar em 11, que não seria de tudo ruim. Mas 8 seria razoável. Sabe por que seria razoável? Porque aí ficaria não 4-3, ficariam 5-3. Nós aumentaríamos o grau de confiabilidade numa condenação. Porque aí nós teríamos 2 jurados. Se fosse número par, 8 votos, então poderia ficar 5-3. Aí nós teríamos mais um jurado
corroborando para aquela condenação. Tá? Então, vislumbro a necessidade de reforma do Tribunal do Júri nesse sentido. Dessa questão dos 8. Tá? E outro fundamento na verdade, o Tribunal do Júri ele encontra um problema muito mais sério do que nós poderemos imaginar inicialmente. O Tribunal do Júri está travado em todo o Brasil, muitos sendo realizados aí por videoconferência. Eu vou discutir sobre isso daqui a pouco. Mas porque a quantidade de homicídio e o júri não anda. O júri não anda. Rio Grande do Sul está em colapso. Tem cidades metropolitanas do Rio Grande do Sul que estão em colapso, porque não se consegue realizar sessões do Tribunal do Júri em determinadas comarcas onde a vultuosidade dos crimes de homicídio. Então, a primeira questão de uma proposta seria suprimir esta primeira fase do Tribunal do Júri, que é a fase de admissibilidade da acusação, onde o juiz recebe a denúncia, designa, intime-se o réu para apresentar a defesa, após designa audiência una, onde se faz toda essa primeira fase dos crimes de competência do Tribunal do Júri, fazendo a produção de provas, e depois o juiz decide se desclassifica, se impronuncia, se pronuncia ou se absolve sumariamente. Então essa é a primeira fase, ou chamada de juízo de admissibilidade. Então, para alguns que defendem a mudança, isso deveria acabar. Tudo isso deveria ser feito na presença do Conselho de Sentença. Então nós eliminaríamos essa primeira fase do Tribunal do Júri. Eliminaríamos essa primeira fase do Tribunal do Júri. E aí concentraríamos tudo isso, toda essa prova, como é em outros países. Toda a prova, ela é produzida na presença do júri. Por quê? No plenário, na segunda fase, que é a fase de julgamento, às vezes aquela testemunha não aparece. Aparências que estão fazendo prova perante o jurado. Mas a maioria é leitura de depoimento feito lá no inquérito, feito na primeira fase. Isso não é produtivo. Então, tem esse fundamento para que seja suprimida, então, a primeira fase do tribunal, dos crimes de competência do Tribunal do Júri, e toda a prova deveria ser produzida em um único ato, que é no plenário de julgamento, frente ao Conselho de Sentença. Tá? Então, existe esta argumentação. Mas há aqueles também que sustentam que é uma instituição falida, que o Tribunal do Júri julga mal, porque são juízes leigos. Ora, não é bem assim. Os juízes são leigos, mas necessário é o conhecimento de vida, é o conhecimento da realidade fática. Não é necessário um conhecimento... para aqueles que criticam que o júri deve ter um conhecimento técnico, que ele não entende as questões técnicas, isso atinge a própria classe dos advogados, aqueles advogados que criticam a instituição, de não formar profissionais com habilidade técnica, de forma simples, poder levar e fazer aquele jurado chegar à convicção através da sua oratória, onde se debate, no calor dos debates. Da mesma forma, o Ministério Público, que da sua ineficiência quando critica a instituição do júri, demonstra a sua falta de habilidade técnica para demonstrar as suas teses frente ao Conselho de Sentença. E por demais, aqueles que criticam e diz que é uma instituição falida que julga mal, ele não conhece, então, os julgamentos que são feitos pela justiça togada. Significa que eles julgam bem? Será que uma Câmara Criminal do Tribunal, onde o relator não se tem nem julgamento, o relator faz o voto, aqueles que não têm divergência ou aqueles que não têm sustentação oral, os outros concordam com a votação do relator. Mas é um órgão colegiado. Não, mas quem decide é um só, que primeiro, que já traz pronto o voto de casa, que aliás, esse voto nem é feito por ele é feito pelo seu assessor, que às vezes nem sequer o relator tem a obrigatoriedade ou a ética de sequer analisar o voto que foi proferido, porque foi o assessor que foi proferido, ele trouxe o voto pronto, só faz a leitura quando tem sustentação oral. Quando não tem sustentação oral, simplesmente não há. Eles julgam 200, 300 processos.
Olha, somente 10 teve divergência. Então vamos ver esses 10, porque os outros não teve divergência, então seguem o voto do relator. Isso é dizer que a justiça tocada julga bem? Julga melhor que o tribunal do júri? Isso é um verdadeiro equívoco. A instituição do júri é uma instituição democrática, mas ela deve ser aperfeiçoada. Não extinguida, porque também não tem jeito, é cláusula pétrea, está prevista na Constituição Federal como garantia, portanto não pode ser extinto, mas pode ser reformulado, pode ser aperfeiçoado, pode ser modificado. E uma das minhas críticas ferrenhas que eu faço no tribunal do júri é em relação à idade. Olha, com o Código de 16, a maioridade era os 21 anos, então nós tínhamos os jurados acima de 21 anos. Com o Código Civil de 2002, a maioridade aos 18 anos, então hoje pode ter um jurado com 18 anos. E isso, ao meu ver, é um grande equívoco. Né? Em outros países exige jurados com experiência, né? Com advogados que sejam maiores de 40 anos de idade. Por quê? 18 anos de idade, você imagine, o sujeito nunca teve uma namorada, aí ele vai julgar um crime passional que ocorreu num contexto ali, em 4 paredes, num contexto, por exemplo, de uma favela. O sujeito com 18 anos nunca foi numa favela, nunca namorou. Como que ele pode decidir um crime passional, entender essa questão e julgar bem? Ah, mas ainda que o advogado seja hábil, o promotor seja hábil, será que ele teria condições para julgar bem? Então, eu discordo dessa questão da idade dos jurados para ser jurado e coloca até uma fundamentação técnica. Por quê? O CNJ, ao exigir a experiência de 3 anos de atividade jurídica para você ser um juiz, então vamos imaginar, o sujeito termina a faculdade por volta aí de 22 anos, 23 anos, vamos imaginar. Bom, então o CNJ entendeu que ele precisa de mais 3, então 22, vamos por a média, mais 3, 25. Então o CNJ entendeu que além da atividade jurídica, para ele ser juiz, ele deve ter pelo menos 25 anos. Mas a realidade é outra, você passar no concurso, você precisa de 2, 3 anos. Então ele vai ser juiz com 27 anos em média. Então isso foi uma opinião do CNJ. Olha, para julgar é necessário que tenha uma experiência de vida. Então, ao meu ver, o jurado com 18 anos, ele não tem essa capacidade para entender e julgar bem. Né? Então, ao meu ver, isso também deveria ser modificado, exigindo uma idade um pouco mais dos jurados, para que tenha mais experiência de vida para julgar um fato social, um fato humano. Porque o homicídio, porque a Constituição colocou os crimes contra a vida, dolosos, tentados ou consumados, como de competência do tribunal do júri? É porque todos nós estamos fadados a uma situação excepcional, cometer um crime contra a vida, cometer um crime de homicídio. Diferentemente, cometer um latrocínio, né? Uma exceção. Né? Será que algum de nós poderíamos, nesse contexto, cometer um latrocínio? Mas cometer um homicídio, sim. Então, o júri é capaz de julgar bem, mas nós temos que repensar em algumas mudanças urgentes em relação ao tribunal do júri. Porque nós temos a questão, o Ministério Público, aliás, o advogado, quando chega para fazer um júri, ele já chega com 7 votos a 0. Ele chega perdendo já de 7-0 para condenar o réu. Ele já chega com esse resultado. Primeiro, a influência da mídia sobre o caso é outra questão que deve ser ponderada. A mídia faz um pré-julgamento sobre a questão, violando o princípio da inocência, que é uma garantia constitucional. A mídia, ela é jornalística, ela tem que tratar de matéria jornalística, ela não tem que atribuir culpabilidade a alguém. Isso é tarefa do Poder Judiciário,
mas ela influencia, ela faz pré-julgamento. Então, e com a criminalidade em alta, o que acontece? Com o discurso do medo que o promotor impõe, quando você chega para um júri, você chega perdendo 7-0. Você tem que convencer de um jurado a um na sua tese, na sua verdade. Porque o promotor também tem a sua verdade. A verdade íntima dele, na visão dele, retirado dos autos do processo. E a defesa, da mesma forma, dos mesmos fatos, ela pode ter outra visão, e é essa visão que, de forma coerente, de forma contextualizada, você deve apresentar ao jurado para que você tenha um resultado positivo. Mas para isso você tem que conquistar o jurado. Porque hoje, imagine vocês, o jurado saindo para ir para o tribunal dizendo: hoje eu sou juiz, hoje eu vou fazer justiça. Na visão dessa pessoa que vai ser jurado, fazer justiça jamais seria ir lá no tribunal e absolver alguém. Ele saindo fazer justiça, com a criminalidade assolando a sua porta, ele estaria fazendo justiça, na visão dele, seria condenação e não absolvição. Fazer justiça seria condenar, porque o vizinho dele foi morto, o outro vizinho foi vítima de um roubo, ele não aguenta mais a criminalidade, então ele vai para o tribunal para fazer justiça. Fazer justiça na visão dele é condenar o réu. Então a defesa já tem um descrédito aí de 7-0, ela já chega perdendo, ela tem que desconstruir toda essa informação midiática que foi passada pela imprensa aos jurados. Isso é uma tarefa muito difícil, é uma tarefa árdua, e o promotor vem com o discurso do medo, ele incute na ideia do jurado o medo. Olha, você vai deixar esse sujeito que pode ser seu vizinho, que você vai encontrar ele na rua amanhã, a criminalidade em ascendência. Esse discurso do medo, ele agrega uma fundamentação absurda na mente dos jurados. E a defesa tem que fazer quase que o impossível para conseguir um resultado num julgamento que às vezes a prova lhe é absolutamente favorável. Certo? Então essas questões muito importantes que devem ser observadas e retratadas de forma com bastante coerência e com bastante estudo, estudando a instituição do júri. Hoje já não existe mais o júri romântico da década de 50, onde o homicídio ele era artesanal. O homicídio era artesanal. Não era um homicídio mecânico de hoje, que se mata com metralhadora, que se mata a todo instante no tráfico de droga. Não. Era casos passionais, era casos isolados que a pessoa tinha motivo. Não que esse motivo seja razoável, que seja verdadeiro, mas ele tinha um motivo para praticar um homicídio. Hoje não se tem mais um motivo para praticar um homicídio, né? Então, como diz o Edilson Mongenó, né, o homem foi perdendo a sua essência, né? Como existe, né, o refrigerante light, existe o cigarro sem nicotina e existe o homem sem essência. O homem foi perdendo a sua essência, e perdendo a sua essência, ele foi, como diz Edilson Mongenó, o homem de cortiça, né? Aquele que flutua, ele não sabe para onde ir, ele não sabe de onde ele veio, às vezes, porque o crime não acontece somente naquele momento. O crime tem toda uma história por detrás, né? Por exemplo, Antônio matou Maria. Mas por que Antônio matou Maria? Não foi só... O crime não acontece só no momento que ele ocorre. Existe toda uma história anteriormente. Se Antônio não conhece Maria, não se teria chegado até aquele fato criminoso. Mas como que Antônio foi criado? Como que Maria foi criada? Maria teve participação no evento também? Existe o estudo da vitimologia, tanto que no artigo 59 o juiz deve levar em conta também o comportamento da vítima para dosar na aplicação da pena. Então, nós, como ser humano, fomos perdendo a nossa essência e foi banalizando a vida. Tanto que é banalizada a vida que hoje um crime de roubo majorado, a pena dele pode ser tranquilamente maior do que um homicídio simples. Nos termos do caput do artigo 121 do Código Penal. Isso é banalização. O legislador banaliza a vida, né? E é um dos crimes
de maior gravidade que nós temos na nossa legislação, tanto que o Código Penal ele enumera essa gravidade, iniciando pelo artigo 121, na parte especial, pelo bem jurídico mais importante que ele protege, que é a vida. É o direito à vida, porque quando nós falamos de tribunal do júri, nós estamos falando de vida, nós estamos falando de morte, mas fala-se de vida também. Como diz Edilson Bonfim Mongenor, o tribunal do júri, quem nunca fez no tribunal do júri é como quem nunca amou nunca viveu. Então somente quem fez no tribunal do júri, ele poderia ter argumento técnico ou até argumento moral para criticar ou sequer contrapor aos argumentos que existem favorável ou desfavorável à instituição do júri. Porque mesmo Nelson Hungria, um dos maiores doutrinadores do direito penal, um grande magistrado, né, mineiro, que no prefácio do livro do Carlos Araújo Lima, um dos grandes oradores na época da advocacia romântica, né? Na época, como dizem alguns doutrinadores, na época da poeira de ouro, né? Onde a palavra ela é usada de forma a convencer as pessoas, a eloquência mais romântica da advocacia. Isso já não existe mais. Oradores nesse sentido, mas Carlos Araújo de Lima era um deles, e prefaciando o livro dele, Os Grandes Processos do Júri, salvo engano, volume 1 ou 2, não me recordo nesse momento, Nelson Hungria, que era um dos maiores críticos ao tribunal do júri, diferente a Magarino Torres, né, que foi um dos presidentes do primeiro tribunal do júri, na época, a capital, Rio de Janeiro, né? E Nelson Hungria dizia, nesse prefácio, né, do livro do Carlos Araújo, dizia o seguinte: olha, quando eu comecei a presenciar os debates perante o tribunal do júri, ele começou a ver com outros olhos. E no fim desse prefácio, ele diz que se estava quase que se reconciliando ao Tribunal do Povo, a qual ele sempre criticou. Então é importante você enxergar e você participar do Tribunal do Júri. Somente assim você terá condição técnica, condição moral para você criticar, para você propor as mudanças. Porque é ali que estabelece, olha, quando nós falamos em Tribunal do Júri, a realização profissional do advogado criminalista, e falo a vocês, eu acho que até mesmo de todo advogado, a essência da advocacia está em realizar um tribunal do júri, participar de um tribunal do júri, onde ali não se tem a leitura, se tem a dialética que é entre a defesa e a acusação. Ali você tem, no calor dos acontecimentos, o seu intelectual com o seu físico, e há uma explosão de sentimento e emoções, e você tem que dominar tudo isso e segurar todas essas emoções e todos esses sentimentos para você que possa, de forma coerente, colocar o seu intelecto para funcionar, em detrimento das emoções que te sobrepesam a todo instante durante a realização de um plenário do Tribunal do Júri. É uma coisa indescritível. Advogo no Tribunal do Júri há 24 anos no Tribunal do Júri, e para mim sempre é o primeiro júri. Não existe que esse júri é mais fácil que aquele. O júri sempre é o mesmo, a emoção é sempre a mesma. Você está frente a frente com o corpo de jurados e você ter a missão de não defender bonito, mas você tem que defender útil. Evaristo de Moraes, Evandro Lins e Silva também já dizia assim: não precisa defender bonito, é preciso que você defenda de forma útil perante o Tribunal do Júri.
certo? Mas vamos lá, já passando aí, já sei que já estou até delongando, o objetivo não é uma palestra, mas uma conversa com vocês sobre o Tribunal do Júri nos dias atuais. E aí eu chego ao ponto nevrálgico para os criminalistas, que é o júri por videoconferência. O que acontece? Durante a pandemia, o CNJ elaborou uma recomendação 55/2020 para a realização do Tribunal do Júri por videoconferência, né? E disciplinando que os tribunais viabilizassem a ocorrência dos tribunais do júri por videoconferência, né? Então, e esse estudo continua, né, como presidindo aí o ministro Rogério Schietti da Cruz, lá do Superior Tribunal de Justiça, junto com outros juízes, a realização do júri por videoconferência. Tá? Primeiro, isso não existe previsão legal. Não vem CNJ querer legislar, que não é sua função. Se ele assim o fizer, de plano nós já vamos estar diante de uma inconstitucionalidade formal, porque fere de morte o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, que fala que é privativo da União legislar sobre a matéria de processo.